Olá, tudo bem? Vamos iniciar hoje o nosso curso de ABNT, né? Um curso tão esperado aí, um curso que a gente estava já programando há algum tempo para fazer. E hoje eu vou começar falando um pouquinho sobre o que são as normas, né? Para que elas servem, como é que elas se aplicam. E a gente vai começar aí dando fazendo um bate-papo, né? Para a gente poder entender melhor o que são essas normas, como é que elas foram criadas, para que elas foram criadas. E aí eu vou fazer esse vídeo. Qualquer dúvida que tiver pode entrar em contato comigo. Tem lá em todos os slides tem o meu telefone, né, para mandar o WhatsApp. Vocês podem mandar o WhatsApp, não tem problema nenhum. E aí a gente vai respondendo as questões conforme elas vão surgindo. Esse curso foi feito a pedido da Jucimari lá de Porto Alegre. Ela pediu para fazer esse curso de ABNT, então eu estou começando hoje aí com essas aulas. Vão ser aulas de 1h40, são 2 aulas seguidas, e elas vão estar à disposição aí no YouTube, depois para quem quiser dar uma olhada, compartilhar, dá um like aí no meu canal, segue meu canal, ajuda a crescer, ajuda a deixar um pouco mais divulgado esse trabalho aí, que pouca gente dá valor, de pouca gente fala, porque é um trabalho meio chato, é um trabalho meio difícil, o pessoal tem um pouco de birra aí de ABNT. Então vamos já parar de mais delongas, vamos começar com o curso. Tá? Vou compartilhar a minha tela. E à medida que for necessário, eu vou saindo da tela para ir para outros programas, ou para entrar em site, ou para fazer qualquer outro tipo de apresentação, tá bom? Então, vamos lá, iniciando aqui com esse meu PowerPoint, né, o modo apresentação. Vou colocar o meu ponteiro, que é para ficar mais fácil da gente apontar as coisinhas, tá bom? Então, essa daqui vai ser uma aula sobre normas da ABNT para trabalhos acadêmicos, e em trabalhos acadêmicos a gente entende aí vários tipos de trabalhos acadêmicos. A gente vai falar ao longo do curso quais são esses trabalhos acadêmicos e o que a ABNT vai normalizar. É nossa aula de número 1, e eu espero que esteja ao contento, à altura aí do esperado. Vamos lá? Bom, então, a primeira coisa que a gente lembra, né, quando a gente fala em normas da ABNT, é de TCC. A gente lembra do famoso TCC que, de uns anos para cá, começou a ser exigido nos anos finais de todas as universidades, né? Todas as faculdades pediram aí o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, obrigatório, né, pelo MEC. Algumas faculdades já vêm substituindo o TCC por artigos acadêmicos, mas, de qualquer forma, é necessário que se faça um trabalho no ano final das faculdades de longa duração, né? Algumas faculdades de curta duração não estão pedindo o TCC, a faculdade de 2 anos, né? Mas as faculdades de 4 anos, 5 anos, assim sucessivamente, pedem esse trabalho de conclusão de curso, que às vezes podem ser pedidos de várias formas, né? Por exemplo, em propaganda e marketing, elas são feitas em forma de uma campanha publicitária, né? Em direito, alguns cursos pedem um caso de direito, e assim sucessivamente, cada faculdade vai adequando dentro das suas expectativas. Muito bem. O objetivo desse curso nosso aqui é afastar esse fantasma que vai assombrando todos os alunos aí no final do curso, que são os trabalhos de conclusão, TCC, dissertação, tese e artigo, que eu vou também demonstrar quais são as diferenças entre esses vários tipos de trabalhos acadêmicos. Todos eles são trabalhos acadêmicos. Só abrindo um parênteses, esse conteúdo ele é dado dentro de uma disciplina na faculdade chamada metodologia da pesquisa ou metodologia científica. Ele é uma disciplina dada logo no primeiro ano da faculdade, logo no primeiro semestre, para que os alunos consigam entender que todos os trabalhos deles devem ser formatados dentro das normas da BNT. Não seria só o trabalho de conclusão de curso, mas sim todos os trabalhos corriqueiros que os alunos fazem durante o semestre, deveriam ser formatados na padronização ABNT. Algumas faculdades não exigem, alguns professores não exigem, mas o ideal seria isso, para que quando o aluno chegasse ao final do curso, ele já estivesse habilitado a formatar qualquer tipo de trabalho. É claro que ao longo aí do nosso percurso, às vezes o aluno não entende, não consegue, tem dificuldades de computador, tem dificuldades de programação,
e não consegue fazer a formatação, então existem as pessoas que fazem essa formatação. No meu caso, eu tenho uma consultoria e que eu dou essa consultoria de algumas maneiras, ou eu dou em forma de aula particular, dou em forma de curso online, como esse que a gente está fazendo, ou até mesmo eu pego o trabalho pronto do aluno e faço a formatação, né, para o aluno, dentro das normas da BNT e dentro do que a faculdade pede. A gente vai ver também algumas diferenças da norma nua e crua da BNT e a padronização que a faculdade adota. A gente vai ver isso mais para frente, eu vou explicar aí como é que isso funciona. Então, vamos entender um pouquinho como fazer esses trabalhos e como formatar esses trabalhos. Bom, no final do semestre, tudo que a gente consegue ler por aí todo mundo falando de TCC, de artigo, de trabalho de conclusão de curso, né? Tá todo mundo meio apavorado, então tem até aqueles TCC da depressão, né, que tem no Facebook, tem aí um monte de pessoas que fazem piadas, fazem memes, né, com a questão do TCC, porque é uma questão que realmente tira o sono dos alunos, né? Os alunos de todos os cantos aí do Brasil estão preocupados com esse trabalho de conclusão de curso, porque é a meta final para todos os alunos terem o seu diploma, né? Eles precisam desse trabalho de conclusão de curso para que o seu diploma seja homologado, que ele saia, que ele tire o seu diploma, né? Não tem como você ser aprovado e tirar o seu diploma sem ter o seu trabalho de conclusão de curso. E esse trabalho acaba afastando, né, esse ser humano da sua vida normal, né? Porque ele tem que fazer pesquisa. Um trabalho bem feito é um trabalho que demora a ser concretizado, então a gente vai ver todos os passos de um trabalho acadêmico, e não é fácil, tá? É um trabalho bem difícil de ser feito, é um trabalho que leva muito tempo, muita dedicação, é um trabalho bem feito, é um trabalho que vai realmente... Porque qual é o objetivo do trabalho de conclusão de curso? Ele tem o objetivo de mostrar para a academia, né, para o mundo acadêmico, que esse aluno se formou e tem conhecimento dentro da sua área, né? Então, esse trabalho vai demonstrar todo esse conhecimento que ele tem dentro da área, vai demonstrar através de uma pesquisa, ou através de uma pesquisa de campo, ou através de uma pesquisa de revisão bibliográfica, vai demonstrar que esse aluno sabe do que ele está falando e ele está pronto aí para ocupar o mercado de trabalho. Existem muitos alunos que até arrumam emprego em função do TCC, são promovidos dentro das suas áreas, porque são alunos que puseram lá o seu sangue lá dentro daquele TCC, dentro daquele trabalho, para mostrar que realmente tem competência, tem capacidade para estar ocupando esse cargo. Então, para tudo a gente dá um jeito, para tudo tem um jeito, né? A cabeça da gente fica assim, né? No final do semestre, só saindo coisas de TCC, muitos papéis amassados, muitos papéis jogados fora, né? Muita coisa que a gente acaba descartando, lendo, né? A gente tem que ler muito, tem que pesquisar muito, é um trabalho bastante árduo. Essa apresentação de hoje é um artigo que eu escrevi há algum tempo, né? E eu peguei esse artigo e coloquei em forma de aula para vocês, porque ele é um artigo que vai... Desculpa eu chamar de vocês, tá? Que é o hábito de falar com muitos alunos ao mesmo tempo, então a gente acaba falando vocês. Então, tudo que a gente vê por aí é o pessoal desesperado, né, de montar esses trabalhos. Então, eu tive a ideia, quando eu comecei a trabalhar com alunos de graduação, né, eu tive essa ideia de montar esse curso. É uma ideia muito antiga, uma ideia já que nasceu lá em 2007, quando eu comecei a me especializar nessa área, comecei a trabalhar com essa área, então veio essa ideia de montar um curso, né, de ABNT, para quem quer fazer a sua própria formatação, ou para quem quer ganhar dinheiro com isso, fazendo formatação. É uma área que se pode aplicar, né, no mercado de trabalho, aí, fazer esse tipo de trabalho para alunos que não têm tempo, e é uma atividade que a gente pode aplicar desde a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, todo mundo que faz uma graduação, daí para frente, todos os trabalhos que este aluno fizer serão dentro dos moldes da ABNT. Também muitos professores utilizam a ABNT para participar de congressos, né? Os congressos, todos eles pedem padronização à ABNT. Então, eu encontrei tantas dúvidas nessas pessoas, nesses alunos, né, no decorrer aí do período, e encontro ainda, que a gente acaba tendo
vários pontinhos, né? Várias coisinhas pontuais dentro de cada, mas e se, né? Então tem muitos detalhes, né? Muitas coisas que acabam sendo detalhes e que a gente tem que ir trabalhando uma a uma, porque cada caso é um caso, cada detalhe é um detalhe. A BNT é muito específica, né? A gente vai entender como são essas normas. Então, os alunos acabam ficando meio perdidos, até porque o aluno que está se formando, se graduando, ele não tem só o TCC para fazer. Ele tem uma série de outros trabalhos, e outras atividades, e outras provas do ano final dele de trabalho. Né? Então, o aluno às vezes fica meio perdido, fala assim, pô, mas eu tenho tanta coisa para fazer, ainda tenho que formatar trabalho nas normas da BNT, por que raios inventaram essa tal dessa BNT? A gente vai entender, e a gente vai entender também por que, que o Ctrl+C e o Ctrl+V não são assuntos permitidos para quem faz trabalho acadêmico, tá, gente? A gente vai ter que entender que o I love o Ctrl+C, Ctrl+V está proibido, né? Porque o aluno, às vezes, por ter que fazer esse trabalho tão a toque de caixa, por ter que fazer esse trabalho de uma forma tão rápida, né, tão eficiente, ele acabava, às vezes até por inocência, por não saber como fazer exatamente, acabava entrando lá na internet, né, pegando um trabalho, pegando vários trabalhos, copiando e colando vários trechos do trabalho, e aí acabava achando que o Ctrl+C, Ctrl+Z, o Ctrl+C, o Ctrl+V eram a solução, porém, a gente vai entender aqui nesse curso que Ctrl+C, Ctrl+V está fora de cogitação. Né? Para quem não sabe, Ctrl+C, Ctrl+V é o copiar e colar, aquele famoso que a gente vai na internet, seleciona um trecho que eu quero, dou o Ctrl+C, vou lá no documento do Word, dou o Ctrl+V e colo. Isso daí não dá para fazer, né, gente? A gente vai entender e a gente vai ver o que é quando a gente faz isso, o que é que a gente está fazendo. Então, tanto o computador quanto a internet, eles contribuíram muito para a evolução da educação. A gente sabe disso, inclusive agora, né, com essa coisa da pandemia, a gente sabe que nós evoluímos aí muitos anos em poucos meses, né? A gente acabou tendo que se adaptar a uma realidade de programas, de aulas online, como essa que a gente está tendo aqui hoje, a gente acabou tendo que se adaptar em muito pouco tempo, com programas novos, com coisas novas, né? Então a internet teve que evoluir muito e a gente acabou evoluindo, sei lá, 10 anos em 2. E a gente sabe que hoje tudo que a gente quer, tudo que a gente quiser aprender, tudo que a gente quiser fazer, está lá na internet, né? Tem lá na internet. As pessoas digitam lá no Google uma busca, uma procura qualquer e acham o que elas quiserem achar, até como fazer bomba caseira, né? Então, hoje a gente tem a Deep, né, a Deep Internet, né, Deep World, que são aquela internet que está fora do padrão normal, né, que é aquela internet onde a gente encontra tudo que é tipo de crime, né, que não é todo mundo que acessa, e tem a nossa www, que é essa internet aberta aí para todo mundo, que é essa internet em que a gente encontra tudo que a gente quiser, né? Não precisa ir para a internet, para a Deep World. A gente pode ficar nessa internet normal, porque lá já tem tudo que eu quero. É YouTube, é Google, né? O Vimeo, tem vários programas aí hoje que trazem muita informação para a gente. E a gente tem que ter muito cuidado para usar essas informações. A gente tem que ter muita parcimônia, né? Eu uso a palavra parcimônia porque a gente tem que estar muito atento para todo tipo de informação que a gente encontra na internet. Né? Nem sempre essas informações são precisas, são informações legais e tal. Né? Então, quando o aluno começa a fazer o trabalho acadêmico, que ele nunca fez antes, ele acha que o Ctrl+C e o Ctrl+V é a grande solução, né? Ele descobre o mundo a hora que ele descobre na internet uma série de trabalhos prontos, né? Então, a impressão que eu tenho, às vezes, é que eles aprenderam a dar Ctrl+C, Ctrl+V antes de aprender o beabá, né? Ou o bebê-baba, né? Como se falava antes lá na cartilha. Porque eles sabem dar Ctrl+C e Ctrl+V como ninguém, né? Todo aluno sabe fazer isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, não só o aluno, como o professor também que recebe o trabalho, ele tem algumas ferramentas onde ele vai detectar se o aluno usou Ctrl+C, Ctrl+V, e a gente vai falar também sobre esse programa, que é o programa antiplágio que existe, para a gente poder, para o professor, né, poder saber se o aluno copiou aquele conteúdo de algum lugar ou se ele tirou da cabeça dele. Muito bem.
os problemas com a língua portuguesa são grandes, né, e não são resolvidos assim, né, como um passe de mágica. A gente precisa aí de uma atualização, precisa aí de ter um pouco de paciência, né. Eu também vou fazer paralelo a essas aulas de ABNT, eu vou dar algumas dicas de língua portuguesa, a pedido da Jucimari, né, a Jucimari lá de Porto Alegre pediu para mim, e eu vou dar também algumas coisas de língua portuguesa, que também é a minha especialidade. E eu vou falar um pouquinho sobre como resolver alguns problemas mais pontuais, né? Como acentuação, pontuação, construção de frase, né? Concordância verbal, concordância nominal, algumas colocações verbais. Aí eu vou fazer algumas aulinhas de meia hora, que sejam pontuais em cada assunto, para que também ajude quem vai trabalhar com isso, né, com as normas de ABNT, para que ajude esses alunos que estão fazendo seus próprios trabalhos. Vou dar algumas dicas importantes aí. Então, a gente sabe que os problemas de alfabetização são grandes, a gente sabe que o aluno de hoje tem uma série de problemas com a língua portuguesa, que estão se arrastando aí desde a fase em que ele foi alfabetizado. A gente sabe que isso é um problema corrente, é um problema constante com o nosso aluno brasileiro. Infelizmente, a gente vê aí N tipos de alunos. Eu trabalho com educação desde os meus 19 anos, né? Eu comecei a trabalhar com educação em 1986, 85, né? Tinha 20 anos quando eu comecei, e a gente vê aí que a evolução desses problemas, né? Esses problemas foram se agravando com o tempo. Né? O aluno acaba vindo aí com deficiências da língua portuguesa muito grandes, e a gente acaba também tendo que enveredar, né? Quem vai trabalhar por esse caminho de formatação de trabalho acadêmico acaba enveredando também pela revisão textual, né? Pela revisão de texto, que é um outro trabalho à parte, né? Quando eu faço revisão e quando eu faço formatação de trabalho, é um valor para fazer a formatação e outro valor para fazer a revisão, porque a revisão de texto é uma coisa um pouco mais delicada, né? É uma coisa um pouco mais complicada, a gente tem que ler, reler, reescrever muitas vezes, né? Então, são dois trabalhos separadamente, feitos separadamente. Às vezes, a pessoa que faz a formatação do trabalho faz só a formatação, não aceita fazer revisão, porque não se encontra aí na possibilidade, ou não se encontra aí com a formação ideal para fazer revisão de texto. Eu trabalho com revisão de texto também há muitos anos, né? Eu comecei a trabalhar com revisão de texto lá nos anos 1990, trabalhei para várias revistas, para vários jornais, né? Porque a minha primeira formação é em língua portuguesa, eu sou formada em língua portuguesa, depois eu acabei fazendo aí uma pós-graduação em comunicação social na área de jornalismo, tive uma assessoria de imprensa, e desde que eu me entendo por gente aí, trabalho dando aula com alunos de todos os níveis, né? Já dei aula para alunos desde a pré-escola até aluno universitário. Depois, mais para frente, quando eu já estava com quase 40 anos, eu resolvi fazer mais uma formação, então me formei em logística. Posteriormente, eu fiz um mestrado em sustentabilidade, e aí depois eu fiz 2 pós-graduações em ensino à distância, né? E me formei agora recentemente em gestão portuária. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar e pesquisar, e eu acabo indo aí para vários lados. Eu acho que conhecimento não ocupa espaço. Então, todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui, todo mundo que tiver acesso a esse vídeo, tenha a certeza, a única certeza na vida, de que conhecimento não ocupa espaço, e quanto mais formação você tiver, melhor é para o seu crescimento pessoal, e não só para ganhar dinheiro, né? O estudo nem sempre vem aí atrelado com a questão de ganhar dinheiro. Se fosse isso, eu estaria rica. Mas vem aí atrelado com uma satisfação pessoal, né? E quando a gente começa a trabalhar nessa área de formatação de trabalho acadêmico, a gente acaba virando um mini especialista em vários assuntos, porque a gente vai ter que pegar vários assuntos diferentes para fazer a formatação, e se a gente tiver que fazer revisão, a gente tem que entender um pouquinho só sobre cada assunto. E se a gente é uma pessoa que presta atenção naquilo que leu, acaba aprendendo sempre, né? Então, o conhecimento sempre acaba vindo de brinde para quem trabalha com formatação de trabalho acadêmico. Bom, no caso, né, o aluno vai ter que ter, quando ele começa a fazer o trabalho dele, quando é proposto para ele o trabalho, ele vai ter que descobrir qual é o tema do qual ele vai falar, né? E ele vai precisar ter um orientador. Toda faculdade toda faculdade pede que o aluno tenha
um orientador que muitas vezes é um professor do curso dele, que ele procura para ser o orientador dele no trabalho acadêmico. E aí a gente tem orientadores de TCC, tem orientador de mestrado, orientador de doutorado, né? Todos esses trabalhos precisam ter um orientador que, às vezes, essa orientação não vem como ele precisa, né? Como ele quer. Às vezes o professor tem uma quantidade muito grande de orientados e ele fica aí com um trabalho muito acumulado. Então, às vezes, ele precisa precisa se amparar aí com algumas outras coisas, com algumas outras ferramentas, que acaba sendo a internet, que é o que está mais fácil, né? Então, às vezes o aluno não aprendeu lá na época dele de alfabetização. Eu quando fui alfabetizada, eu sou lá do século passado, quando eu fui alfabetizada, não existia internet, né? Quando eu alfabetizei, até quando eu saí da faculdade, não tinha internet. Então, eu fui conhecer a internet em 1994, né? Quando começou a internet, quando eu tive o primeiro computador, eu já era formada na minha primeira faculdade. Então, tudo que a gente fazia era a máquina de escrever, a biblioteca municipal, eram os livros que a gente tinha, né? Ou a biblioteca da faculdade, a gente não tinha não tinha essa coisa de pesquisar na internet. E como essa coisa veio evoluindo, né? Muitas vezes o professor esqueceu de parar para ensinar esse aluno como que se faz um trabalho, né? Às vezes o professor deixou de ensinar isso, algum professor. O que acontece, né? Um professor acha que o outro ensinou, o outro acha que o outro ensinou, o outro acha que o outro ensinou, e às vezes o aluno chega aí na faculdade sem saber fazer uma pesquisa, né? Então, muitas vezes isso acontece do aluno não saber pesquisar, não saber procurar o que ele precisa, né? Eu aprendi muito que a duras penas, né? Fazer pesquisa e também pela minha formação, e muito pesquisando mesmo ali em loco, aprendi na marra, aprendi na força, como que se faz uma pesquisa acadêmica. Mas é muito complicado, é muito difícil, né, às vezes, para o aluno que não teve essa orientação. E, às vezes, ele acaba caindo no conto do Ctrl-C, Ctrl-V, às vezes por inocência, né? Acreditem se quiser, muitos ainda acham que copiar e colar não está errado, né? E a gente vai ver por que está errado. Então, o aluno acaba achando que o TCC é um monstro, né? E esse monstro vai abocanhar a mão dele, a cabeça dele, a vida dele, né? Então, por isso que eu chamo de fantasma do TCC, monstro do TCC, né? Muita gente acredita aí que esse TCC vai acabar com a vida deles, né? Muitos acabam falando assim, eu não quero nem ouvir falar mais em escola, eu não quero mais nem ouvir falar em TCC. Eu já orientei muitos alunos aí ao longo desses anos que eu trabalho com TCC. Desde 2007 eu fazia um trabalho voluntário com a FATEC aqui da cidade onde eu moro, que é Santos, e eu pegava todos esses alunos que estavam concluindo o curso de logística e ajudava eles na formatação dos seus trabalhos gratuitamente. Era uma forma que eu tinha de devolver para o Estado o que o Estado já tinha me dado até então, com todo o estudo que eu tinha tido do Estado. Então, era ajudar o aluno do Estado fazendo as formatações. Então, de 2007 até 2015, né, todos os alunos da FATEC de Santos passaram pelas minhas mãos com seus TCCs para fazer as formatações. Eu trazia eles para minha casa, a gente ficava até altas horas aqui formatando, conversando, conheci muitas histórias, conheci muitas vidas, né? E a gente vai vendo todas as dificuldades, né? A dificuldade de cada um, por onde que cada um passou. É um trabalho bastante interessante. Hoje o trabalho está totalmente aí online, né? Um trabalho que já não tem mais esse contato pessoal, até pelo momento que a gente está vivendo de pandemia. Então, esse contato presencial, ele já existe muito pouco. Então, quando eu pego um trabalho para formatar hoje, eu recebo esse trabalho por e-mail e acabo fazendo e devolvendo tudo de uma maneira virtual. Mas recebi muitos alunos aqui na minha casa já fazendo isso, até altas horas da noite, fazendo formatação de TCC. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar é o não copie, seja legal, né? Qual é o trocadilho que existe nesse seja legal? Seja legal porque copiar é ilegal, tá, gente? Copiar não é proibido, né? Tudo aquilo que eu copio de alguém, eu estou plagiando, eu estou me intrometendo na produção intelectual de outra pessoa, né? Eu estou simplesmente roubando uma coisa de alguém. Então, é necessário que a gente entenda que o Ctrl-C e Ctrl-V acabou.
né? O Ctrl+C e Ctrl+V não pode mais existir. Ele pode existir no sentido de eu ter uma base, né? Eu dou Ctrl+C, Ctrl+V numa coisa que eu quero ler mais tarde, eu dou Ctrl+C, Ctrl+V numa coisa que eu quero modificar, eu dou Ctrl+C, mas eu nunca posso dar Ctrl+C, Ctrl+V e entregar isto para uma faculdade, entregar isso para o meu professor, tá? Isso acabou, isso não pode mais acontecer, né? Então, o aluno fica tão apavorado aí com esse fantasma do TCC que acaba enveredando por esse caminho, né? Ele acaba entrando nisso de copiar e colar, porque acaba sendo mais fácil para ele, mais rápido, né? Ele fica, na verdade, o aluno fica tentado, né? Quando ele entra lá no Google Acadêmico, por exemplo, o Google Acadêmico é um Google só com trabalhos acadêmicos, a gente vai ver, conhecer também esse Google Acadêmico. Quando ele entra no Google Acadêmico, ele digita o tema dele do TCC, né, e percebe que tem 200 trabalhos falando daquele mesmo tema, ele fala assim, poxa, por que eu vou fazer toda uma pesquisa do zero se já 200 pessoas fizeram antes de mim? É só copiar e colar. Não está certo, né? Ele não pode fazer isso. Ele pode se basear nesses trabalhos? Pode, mas ele não pode simplesmente copiar isso de lá, né? Então ele fica tentado aí por entrar no Google e aplicar esse conhecimento primário que ele teve aí de informática, que foi o Ctrl+C e Ctrl+V. Né? Ele vai lá e fala, tá pronto aqui, para que eu vou me preocupar, para que eu vou copiar, para que eu vou refazer ou reescrever, né? Então, diga não ao plágio é o nosso primeiro ponto aqui dessa aula, né? Diga não ao plágio é simplesmente entender que tudo aquilo que eu copio de alguém sem fazer a modificação, eu estou plagiando, eu estou roubando. Isso compromete o meu trabalho que eu estou entregando, né? Porque banca de TCC, porque existe uma banca, né? Você vai apresentar seu trabalho para uma banca. A banca de TCC não é trouxa, a banca de TCC vai passar o programa de plágio, vai perceber que você plagiou. Isso vai também atrapalhar o seu orientador, né? Vai comprometer o trabalho do seu orientador, que vão falar assim, poxa, o orientador não viu que esse aluno estava copiando e colando? Né? Então, isso acaba deixando o nome do orientador também sujo, e vai ferir essas leis do plágio, né? Vai ferir a propriedade intelectual, porque esse aluno está usando palavras que não são dele, então está usando ideias que não são dele. Às vezes, ele copia o erro. Às vezes, olha, eu já peguei trabalho que estava digitado errado na internet, o aluno foi lá, copiou e colou e manteve o erro, não corrigiu nem o erro. Então, às vezes, o aluno nem entende o que ele está colocando, ele nem lê o que ele está colocando. Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os trabalhos copiados, né? Isso vai envolver o nome de todo mundo, né? Todo mundo que está envolvido nesse projeto vai ter o seu nome jogado na lama, né? É muito perigoso, né? Então, o orientador, o professor, quem revisou, todo mundo está aí, está no mesmo barco, né? Então, eu preciso ter muito cuidado para a gente não sair por aí roubando as ideias das pessoas. A gente precisa tomar cuidado porque quando a gente copia alguma coisa de alguém, a gente está se apropriando de uma ideia de uma pessoa. E é muito complicado a gente proteger uma ideia, né? Eu posso pegar uma joia e colocar no banco, eu posso pegar uma joia e colocar no seguro, mas é muito complicado proteger uma ideia, né? É muito complicado eu achar nesse vasto universo, né, alguém que tenha copiado aí literalmente alguma coisa que eu já escrevi. Esse artigo mesmo que eu escrevi, no qual eu estou me baseando aqui para dar essa aula de hoje, foi um artigo que eu escrevi e que foi roubado, né? Quando, em determinado dia, eu digitei algumas palavras lá no Google e achei ele publicado num site como se fosse uma outra pessoa. A pessoa pegou, copiou do A ao Z no meu artigo, pegou e colou inteiro no site dele, estava vendendo trabalhos acadêmicos, a gente vai falar sobre isso hoje também, e ela pegou e copiou e colou lá no blog dela e utilizou esse texto como se fosse dela. Eu entrei em contato, pedi para essa pessoa retirar, e felizmente essa pessoa acabou retirando isso do ar. Mas acontece, né? Acontece e às vezes a gente não sabe, a gente descobre por uma sorte, tá? A gente acaba descobrindo porque foi lá e buscou alguma coisa e achou. Então, fazer o plágio, gente, eu sempre dou esse exemplo, né? É a mesma coisa que se eu for namorar, pegar uma poesia lá do Fernando Pessoa, escrever ela inteirinha, dar para o meu grande amor, e depois dizer que fui eu que escrevi, né? Assinar meu nome embaixo. Então, isso é plágio, tá, gente? Isso é roubar a ideia de alguém.
E aí o plágio existe em vários níveis, existe na poesia, existe na música, existe na literatura, existe em vários lugares. Tem muita gente que comete plágio por aí. A gente vai ver alguns tipos aqui hoje, a gente vai ver algumas historinhas de plágio que não acabaram bem, né? Mas eles existem, né? A gente viu aí recentemente até pessoas aí do meio político que foram pegas nos plágios, né? Então é muito complicado, isso acontece muito, né? Então, eu falo, né? Fazer uma serenata com a música Eu Sei Que Vou Te Amar, dizendo que eu acabei de compor, né? Isso é plágio também, né, gente? Eu plagiei 2 vezes, né? Plagiei a letra e plagiei a música, né? Então, é muito complicado a gente usar o plágio, né? Então, é um ridículo que a gente passa, porque muitas vezes a gente subestima o meu leitor, né? Eu estou subestimando. Quando eu faço isso, gente, quando um aluno comete um plágio, ele está subestimando o leitor. Né? Ele está dizendo assim: ah, leitor, você é burro, você não vai entender que eu copiei de algum lugar, você nem vai perceber que eu copiei de algum lugar. Então, ele subestima o leitor, ele subestima o professor, ele subestima o orientador, ele subestima todo mundo, ele se acha acima dessas pessoas todas. Então, além de tudo, ele é um ato prepotente, né? Ele é um ato em que o aluno acha que ele pode enganar todo mundo e ninguém vai perceber que ele roubou, né? Então é ridículo, ele acaba passando um carão, porque sempre alguém já leu, né? A gente vai ter algumas historinhas aqui de plágio, né? E a gente vai ver o que acontece. Outra coisa é falar sobre os trabalhos acadêmicos que muitos alunos compram. Sim, existe um mercado de pessoas que fazem trabalho acadêmico, né, para vender. Existem pessoas que têm negócio com isso. Se você digitar lá no Google monografias prontas, eu fiz essa pesquisa essa semana e deu lá 73.400 resultados de pessoas que vendem trabalhos prontos. E aí a gente encontra todo tipo de trabalho, tá, pessoal? A gente encontra todo tipo de trabalho nesse trabalho. Agora, imagine que uma pessoa ganha a vida fazendo isso. Se é difícil para um aluno que está na conclusão de curso fazer um trabalho acadêmico bem pesquisado, imagine uma pessoa que trabalha e ganha vida com isso, fazer 20, 30 trabalhos por semestre para vender. Você acha que essa pessoa se deu ao trabalho de pesquisar, reescrever, consultar as fontes, ver se realmente tudo que ele está colocando é verdade? Você acha que ele fez isso? Você acha que ele não vai pegar um trabalho que ele fez e vai vender 5, 6 vezes o mesmo trabalho para pessoas diferentes? É óbvio que ele vai fazer isso. É óbvio que ele vai ser um antro de plágio, vai ser uma... Então, é um perigo que não tem tamanho. Eu recebo, por semana, 5, 6 propostas para fazer trabalhos do zero. Eu me recuso, porque eu acho não só ilegal, eu acho imoral, né, fazer isso, fazer um trabalho com uma pessoa. Mas é a minha opinião. Existe gente que ganha dinheiro com isso? Existe gente que ganha dinheiro sendo assassino profissional, né? Por que não pode ter gente trabalhando também vendendo TCC? Existe trabalho para tudo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando o aluno fala: eu achei um site lá que vende o trabalho pronto, me cobrou R$ 700 um trabalho prontinho, do A ao Z, só pagar os R$ 700 entregar. Então, tome cuidado, né? Esse trabalho provavelmente já foi utilizado por outros alunos de outras faculdades. Esse trabalho está todo copiado e colado, está cheio de plágio, né? Então, tome muito cuidado, isso é muito perigoso. Então, é um trabalho muito fácil, né, para o vendedor de monografias, né? Porque ele vai lucrar muito nas costas do aluno, porque ele vai fazer um trabalho uma vez e vender 10 vezes o mesmo trabalho. Então, ele não ganhou R$ 700, ele ganhou R$ 7.000, porque ele fez um trabalho, pagou, e cada aluno pagou R$ 700 por aquele trabalho. Né? Então, cada aluno que ele faz e ganha R$ 700, se ele fizer 10, né, se ele vender 10 vezes o mesmo trabalho, ele ganhou R$ 7.000 com o trabalho. Então, é um trabalho fácil, o criminoso vai lucrar muito nas costas do aluno, o aluno não vai poder denunciar o criminoso caso ele seja reprovado, porque o aluno também está infringindo uma lei quando ele compra uma monografia pronta, tá? Então, esse cara nunca vai ser descoberto. Se bem que está aí na internet para quem quiser ver. Se houvesse uma legislação mais séria, essas pessoas estariam todas aí de alguma forma não presas, mas pelo menos autuadas, né? Ou com seus sites fora do ar, né? Complicado. Então, a gente
a gente está sabendo que um aluno que compra um trabalho acadêmico, ele está tendo uma contravenção, que ele está sendo mascarado, né? A contravenção do cara que vendeu, mascarada pela contravenção do aluno que comprou esse trabalho, né? E o docente acha que ele está comprando um trabalho inédito. O docente sempre acha que o docente acaba sendo inocente nessa história, né? Ele sempre acha que ele comprou um trabalho inédito. Ele acha que quando ele pagou um trabalho, ele acha que aquilo foi inédito, que aquilo nunca foi feito antes. E ele vai reclamar para quem depois? Não tem para quem reclamar. Ele também, ele não vai poder contar para o professor dele, falar, professor, eu comprei esse trabalho aqui e o cara me falou que era inédito e ele me enganou. Né? Não tem como reclamar, né? Então ele vai pagar aí 700, 800 reais pela pesquisa, né? Pela pesquisa que o cara fez, fora a formatação, que depois ele vai ter que mandar formatar, ou vai ter que formatar, que geralmente custa aí, cobram 10 reais por página, na média, né? Às vezes tem alguns lugares que cobram em dólar, né? Cobram 4 dólares a página. Aí tem vários preços de formatação, tem gente que faz formatação por pacote, tem gente que faz formatação por página, né? Então, depende muito do acordo que se faz aí com a pessoa que está fazendo a formatação. Bom, isso aqui foi um anúncio que eu peguei na internet, né, buscando, né, olha só. Essa pessoa faz por 300 reais qualquer monografia e TCC. O atendimento é via e-mail e ele já comete um erro de português de cara na plaquinha dele, aí no anúncio dele, que ele põe 24 HRS, né? Não existe abreviação de horas, HRS, abreviação de horas é apenas H. Né? Então, seria 24H, então ele já comete um erro de saída. Eu já não faria um trabalho com uma pessoa dessa, né? Mas tudo bem. Então, vamos lá, o cara coloca lá e coloca todos os telefones que ele tem. Ele tem telefone da TIM, da Vivo, da Oi, da Claro, ele coloca todo, que é para você poder ligar de graça para ele. Tem um chip em cada operadora, porque as operadoras fazem ligações de graça dentro da própria operadora, né? E aí coloca um outro telefone dele, que é o WhatsApp, e aí coloca o e-mail dele. Então, esse cara, além de tudo, ele se expõe de uma maneira assuntosa, né? Ele se coloca assim para qualquer um achar ele em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Então, essa pessoa está vendendo monografias por 300 reais. Ora, você acha que por 300 reais ele vendeu essa monografia uma vez só? Você acha que por 300 reais ele passou dias e dias e dias pesquisando e fazendo uma monografia da sua própria lavra? Eu não acredito, mas tem gente que acredita e compra, né? Então, se você quiser uma revisão gramatical e ortográfica do seu trabalho, o preço já aumenta um pouco, que ele pode chegar a 5 mil reais um pacote, como eu já soube de casos. Eu já soube de casos que o cara mandou a sua monografia, eu acho que era uma dissertação de mestrado para revisão, e ele foi mandar lá para fazer revisão ortográfica, gramatical, formatação ABNT, e a pessoa cobrou dele 5 mil reais e ele foi lá e pagou. Né? Eu não sei, eu acho que é um ramo em que está cada vez mais difícil se conseguir valores desse tipo. Eu não abuso quando eu faço um trabalho desse, eu sempre faço dentro das possibilidades do aluno, sempre faço dentro das possibilidades de quem está me encomendando. Eu não acho que eu tenha que ganhar rios de dinheiro com educação, né? Eu acredito ainda na educação brasileira, enfim. Eu sou um caso à parte, eu não sou uma pessoa simplesmente que sai por aí vendendo aulas, né? Eu sou das antigas, eu dou aulas. Então, eu acabo sempre entrando em contato quando falar quanto que você tem para pagar, né? Até porque é o meu trabalho, eu preciso também ganhar, né? Eu também não vivo de brisa, eu também tenho conta para pagar, né? Então, sempre eu entro em contato com o aluno e falo quanto você tem para pagar, quanto que você se dispõe, né? Você pode pagar em 2 vezes, em 3 vezes, vamos fazer um acordo, vamos fazer alguma coisa aí. Mas tem gente que vai lá e dá o preço e pronto, né? Então, às vezes o aluno paga por esse trabalho, acha que esse trabalho é único e não é único, né? Esse cara que cobra 300 reais, ele vendeu esse trabalho 20, 30 vezes esse mesmo trabalho. Bom, então aqui eu até coloquei uma figurinha de alguém roubando a ideia do outro, né? Porque sempre
esses casos são muito, muito complicados, né? Então, aqui nos próximos slides, a gente vai falar de alguns casos que já aconteceram, né? Que foram casos que eu fiquei sabendo, fiz uma compilação para que eu pudesse mostrar para quem está vendo como é realmente perigoso, como é realmente preocupante usar um trabalho comprado, usar um trabalho copiado, né? Então, esse caso aconteceu aqui na minha cidade, na cidade de Santos. Eram alunos de 2 universidades diferentes da cidade, e eles não se conheciam, tá? Eles apresentaram o mesmo trabalho, os trabalhos eram idênticos e tinham até os mesmos erros de português. O que significa isso? 2 alunos que nunca se viram na vida, de 2 faculdades diferentes, apresentando o mesmo trabalho, né? Significa que eles compraram esse trabalho da mesma pessoa. Então, essa pessoa que prometeu para ele um trabalho inédito já não foi inédito, né? Já vendeu um trabalho. Então, eu sempre faço essa campanha do divulgue, não copie ou altere, respeite os direitos do autor, né? Plágio é crime. A gente tem como não cometer plágio? Tem, gente, é só citar a fonte. É simples. É só fazer a citação de forma correta. A BNT tem lá um local onde ela explica, onde ela ensina como fazer a citação das fontes de uma forma que o seu trabalho fique dentro da legalidade, né? Para que ele não fique um plágio. Então, esses alunos apresentaram os seus trabalhos no mesmo semestre, em faculdades diferentes, e qual foi o azar que eles tiveram, né? O azar é que um dos membros da banca era membro nas 2 bancas, tanto na faculdade 1 quanto na faculdade 2. Cidade pequena acontece isso, né? Apesar que Santos não é uma cidade tão pequena, mas em cidade pequena isso acontece. O professor que dá aula numa faculdade, dá aula em outra faculdade da cidade. E o aluno corre, às vezes o cara é tão especialista que ele foi chamado para as 2 bancas daquele assunto, e o aluno corre o risco do professor estar participando das 2 bancas. E ele foi pego, ambos foram pegos, né? Porque o professor viu, né? Quando ele recebeu o trabalho para ler, ele viu que era o mesmo trabalho nas 2 faculdades diferentes, com 2 alunos diferentes, né? Então, não preciso nem dizer o que aconteceu. Os alunos foram reprovados, né? E aí, muitas histórias, né? Existem muitas histórias que já viraram lenda nesse mundo de plágio, né? Existem algumas internacionais, né? Existem algumas aí que são até bem perigosas, né? Esse juiz de direito que perdeu a carteira dele da OAB porque ele cometeu plágio na dissertação do mestrado. Veja, um juiz de direito, uma pessoa que deveria, né, respeitar a lei, né, do plágio, ele foi lá e cometeu plágio e perdeu a carteira dele da OAB. Se você estuda numa faculdade do Estado, por exemplo, e você é pego num plágio e esse processo vai adiante, você pode perder o direito de prestar qualquer concurso público. Né? É muito complicado. A lei do plágio é uma lei muito complicada. Esse do rato do momento é uma coisa muito engraçada, né? Esses alunos pegaram um trabalho que veio lá da América Latina, que veio de algum país aí da América Latina, que foi traduzido para o português, né? E como que eles foram pegos? Eles foram pegos porque eles traduziram a palavra rato, que em espanhol quer dizer um momento, pela palavra rato animal. Né? Então, quando fez a tradução, deu para perceber lá que aquele rato que eles estavam colocando na oração era um momento e não um rato de animal. Esse negócio de trabalho de países da América Latina, eu conheci uma pessoa, não posso nem dizer o nome, nem citar de onde eu conheci, mas essa pessoa viajava a países da América Latina, tá? Ia para a Argentina, desde o México até lá Paraguai, Uruguai, visitando bibliotecas de faculdades, pegando trabalhos acadêmicos na faculdade, se certificando que esses trabalhos não estavam publicados na internet. Então, ele pegava, xerocava esses trabalhos e traduzia para a língua portuguesa e vendia. Tá? Então, tem aí contravenção de todo tipo, de toda espécie. Essa pessoa acabou sendo pega em um determinado momento da vida e acabou entrando pelo cano aí, mas ele traduziu e vendeu muitos trabalhos argentinos, mexicanos, paraguaios, uruguaios, trabalhos que ele pegava nas universidades, nas bibliotecas das universidades,
xerocava e traduzia e vendia, né, gente? Isso para mim é o fim da picada, mas aconteceu. Teve uma pessoa na USP, esse da USP é complicado, ele trouxe um trabalho dos Estados Unidos. Ele pegou um trabalho, foi lá nos Estados Unidos, ou alguém foi para ele, pegou um trabalho americano e traduziu o trabalho, né, do inglês. Então, teve um trabalho miserento, porque ele traduziu do inglês para o português, né, e apresentou esse trabalho, né, escreveu esse trabalho e apresentou na USP, né, a dissertação dele de mestrado, né? Ele traduziu, encaminhou para a banca, e qual foi o azar desse cara, né? O trabalho tinha sido traduzido por ele mesmo, ele achou, não tem erro, né? Fui eu que peguei o trabalho, fui eu que li, fui eu que traduzi, né? Não vai ter erro, ninguém vai pegar, ninguém vai achar, né? Qual foi o azar do cara, né? O membro principal da banca dele foi membro da banca do original lá nos Estados Unidos. Olha que sujeito azarado, né? O cara que era o membro. Provavelmente não é azar, por quê? O que acontece? Essas grandes universidades chamam grandes especialistas para ser banca das apresentações. Provavelmente esse cara é um especialista internacional. E como esse assunto talvez fosse um assunto muito específico, esse especialista foi convidado para a banca do original nos Estados Unidos. Quando chegou aqui, esse cara era a banca do trabalho copiado. Aí ele percebeu, né? Azarado é pouco, né? Quando esse cara leu o trabalho e fala, opa, eu já conheço esse trabalho, eu já vi esse trabalho em algum lugar. Se é um trabalho muito específico, é óbvio que ele guardou na cabeça, né? E quando o cara apresentou uma tradução do trabalho, ele percebeu que o trabalho era traduzido daquele que ele foi membro da banca original. Gente, né? E eu soube de um caso, só um caso, né? Vários outros aconteceram, mas eu soube só de um que não aconteceu nada para os alunos. E por que não aconteceu nada para os alunos? Não aconteceu nada para eles, porque eles pagaram por uma pesquisa, né? Eles, na verdade, não pagaram por um trabalho. Eles pagaram por uma pesquisa, foi uma grande faculdade de São Paulo, não vou citar o nome, né? E há quem jure que o trabalho foi encomendado e comprado por $40.000 na época. Essa história já tem aí uns 10, 12 anos, né? Então, foi na época $40.000, que equivaleria aí a R$40.000, na época que o dólar era 1 para 1, né? Então, o que essas pessoas, o que esses alunos fizeram? Dizem que era um grupo de 4 alunos que contrataram um estudioso, né, uma pessoa especializada, e essa pessoa fez o trabalho do zero para eles. Né? Então, simplesmente essa pessoa se dedicou durante algum tempo, alguns meses, fazendo pesquisa, fazendo a formatação, fazendo a citação, fazendo tudo de acordo com o trabalho, como se o trabalho fosse para ele. Então, aí sim, eles compraram, não um trabalho, mas eles contrataram uma pessoa que fez a pesquisa para eles e vendeu para eles uma pesquisa feita do zero, né? Então, esse trabalho acabou sendo realmente um trabalho inédito, porque eles contrataram alguém que provavelmente era um professor, um estudioso, um cientista, né, alguém da área, e essa pessoa fez um trabalho seriamente como se fosse para ele mesmo. Então, ele não deixou pista. Ele fez um trabalho de acordo com a BNT, ele fez um trabalho com citação correta, com referência correta, e aí não teve como ser pego. Na verdade, esses caras foram denunciados por colegas que ficaram indignados, né, em ver que eles fizeram isso, mas era uma faculdade muito rica, que tinha muito dinheiro envolvido, os alunos eram alunos ricos, e nada conseguiu ficar provado, né? Não conseguiram provar nada contra esses alunos, porque não encontraram plágio, não encontraram quem fez, não encontraram nada, mas há lá quem jure que esses caras compraram esse trabalho e por isso fizeram a denúncia. Colegas de classe, né, da sala deles fizeram a denúncia deles, mas acabou que eles se formaram porque não conseguiram provar nada contra eles. Então, esse foi um caso que acabou dando certo, mas, gente, é 1 em 1000, né? É 1 em muitos, né? E aí a gente sabe que muitas vezes o aluno acaba entrando nesse caminho de copiar e colar, que não foi o caso desses alunos aí dessa faculdade famosa de São Paulo, né? Esses caras sabiam o que eles estavam fazendo, né? Mas eu já peguei muito trabalho plagiado porque o aluno não sabia que ele estava plagiando. Ele não sabia como ele tinha que ter feito, ele não sabia como que era citar a fonte.
né, que a gente vai aprender aqui, que a BNT explica e ensina como citar as fontes, né? Então, muitas vezes o aluno acaba enveredando por esse caminho porque desconhece, porque não sabe, porque ninguém ensinou, porque muitas vezes o professor, que é o orientador, que deveria dizer isso para ele, acha que ele já sabe e não ensina para ele, né? Às vezes esse aluno não teve aula de metodologia, às vezes esse aluno não teve a Gisele como professora, né? Que ficou falando, gente, plágio é crime, plágio é crime, plágio é crime, fica martelando na cabeça do aluno. Então, é muito complicado, porque acaba sendo uma coisa que o aluno entra, às vezes, por inocência. Né? Às vezes, ele não recebe esse suporte do orientador dele, às vezes, o orientador tem lá um acúmulo de trabalho, não tem tempo, né? Acaba deixando correr frouxo. Eu conheço professores, gente, que orientam 20, 30 trabalhos por semestre. Orientar um trabalho já é um trabalho muito pesado, é um trabalho muito complicado. Você já imaginou orientar 20, 30 num semestre? Né? Você tem que ler 20, 30 trabalhos diferentes, você tem que entender de 20, 30 assuntos diferentes para saber se esse cara está colocando alguma coisa que está certa, porque além de você, do cara não cometer plágio, né? Além de você ficar de olho se o cara não cometeu plágio, você tem que ficar de olho se a informação que ele está dando dentro do trabalho é uma informação correta, né? Então, eu preciso verificar a fonte que esse cara pesquisou, né? Eu preciso verificar se ele foi na fonte correta, na fonte certa, uma fonte confiável, que está dando informações corretas, está dando informações boas para ele, né? Então, às vezes, o aluno não aprendeu como fazer da forma certa, às vezes o aluno não teve orientação correta e acaba enveredando por esse caminho. Eu, com esse trabalho de formatar trabalhos acadêmicos, eu já vi várias vezes trabalhos que o aluno cometeu esses erros por não saber e acabei alertando, corrigindo. Quando eu pego um trabalho para formatar, gente, eu vou dizer isso por mim. A primeira coisa que eu faço nesse trabalho é passar num programa que se chama CopySpider, que é um programa detector de plágios. Eu vou mais para frente nesse curso, a gente vai pegar alguns trabalhos e passar no CopySpider, vai ver como é que são gerados os relatórios, vai ver como é que são tem vários programas que são programas anti-plágio, então a primeira coisa que eu faço é passar num programa anti-plágio para ver se esse trabalho não tem plágio, às vezes até para avisar o meu cliente, falar, olha, fulano, seu trabalho está com 25% de possibilidade de plágio, porque o CopySpider te dá uma porcentagem. Acho melhor você reescrever, acho melhor você reolhar, rever e tal, e ver o que você pode modificar e tudo, né? Para que seu trabalho não seja pego aí por plágio. Então, a primeira coisa que eu faço é isso. Tem pessoas que fazem esse trabalho que eu faço, mas não se importam em fazer isso, porque eles estão sendo pagos para fazer a formatação e não estão nem aí se o aluno fez ou não fez, copiado ou não copiado, né? Ele vai lá e formata e pronto. Eu, por exemplo, eu confiro todas as citações, eu confiro todas as referências, se estão corretas, se tem o número de páginas correto, se o nome do autor está certo, se o nome do texto está certo, se o link está certo. Eu verifico um por um, mas é a minha preocupação, é o meu trabalho, né? Eu, às vezes, acabo sendo uma pessoa que cobra um pouco mais caro, mas eu faço um trabalho absolutamente confiável de formatação, verificação de citação, verificação de referência, porque é um trabalho em que eu mesma vou lá e verifico um por um, né? Mas isso, esse comprometimento não é sempre que a gente consegue, não é sempre que a gente acha por aí. Bom, muitas vezes o aluno vai, né, por esse caminho, a gente já falou sobre isso, né? Já copiei esse slide 2 vezes. Bom, e aí eu vou falar para vocês que tudo que você quiser, tudo que você desejar, está na internet. Né? Tudo que você quiser, tudo que você quiser achar, ler, olha só um pouquinho, né, do que eu coloquei aqui, do que a gente tem, YouTube, Orkut, Orkut já não existe mais, né? Tem aí vários sites na internet toda, né? LinkedIn, né? Tem muitos sites que a gente encontra tudo que a gente quiser. E a gente tem que tomar muito cuidado com esses sites, tá? Muito cuidado com o que a gente vai procurar e com a informação que a gente vai buscar, né? Ainda mais que a gente anda em tempos de fake news. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as fake news.
né? Porque a gente tem muita coisa falsa por aí, não é só notícia falsa, que a gente tem informação falsa. A gente tem, às vezes, trabalhos acadêmicos falsos. Existe, sim, gente que se perde, que se presta ao trabalho de fazer um trabalho acadêmico falso só para o cara ir lá copiar e se dar mal, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente sabe que tudo está na internet, basta eu dar 2, 3, 4 cliques e eu vou ter o mundo inteiro lá nas minhas mãos, literalmente nas minhas mãos, né? Então eu tenho que tomar cuidado com quais são os sites que eu estou pesquisando para saber se eles são confiáveis. E como é que eu vou saber se o site é confiável ou não? Primeiro, né, os mais confiáveis são os sites governamentais. Os sites governamentais vão trazer informações corretas, né? Então, por exemplo, se eu tenho que fazer um trabalho sobre logística, eu vou consultar o quê? Eu vou consultar o site de um porto, né? Aqui em Santos, a gente utiliza muito o site do Porto de Santos, que é o Santos Port Authority, que é o site que vai ter todas as informações portuárias de movimentação de carga, de tudo que eu precisar. Então, a gente sempre vai tentar buscar um site dentro da área que a gente está estudando, dentro da área que a gente está fazendo a pesquisa, que seja confiável, né? Que seja notório, que seja uma coisa que ele tem lá um autor, uma fonte de confiabilidade, um autor que a gente sabe, por exemplo, eu achei num blog uma informação muito legal, mas esse blog é assinado, esse blog tem um nome de uma pessoa que é responsável por aquela informação. Vamos ver quem é essa pessoa, joga o nome dela no Google, vê se ela é uma estudiosa, se ela é uma pessoa que está na área, se ela é uma pessoa que tem notoriedade para falar sobre esse assunto, né? Isso é muito importante, porque a gente precisa saber de onde a gente está tirando as informações, né? A gente tem aí alguns sites que são escritos pelos internautas e que não tem nenhum tipo de fiscalização, como o Wikipedia. Hoje em dia, as bancas não aceitam mais trabalhos que tenham como fonte de pesquisa o Wikipedia, né? Então, é muito... trabalho que está lá na referência Wikipedia, eu já veto. Quando eu dou prova, eu falo assim para o meu aluno, você pode pesquisar e tal e tal. Pesquisas feitas no Wikipedia serão desconsideradas e o aluno tirará nota 0. Eu já ponho isso, que é para o aluno nem ficar tentado a ir lá no Wikipedia e copiar uma coisa de lá. Por quê? O Wiki, tudo que é o Wiki, é uma coisa que é construída pelo leitor, né? pelo internauta. Então, esses textos do Wikipedia podem ser editados, tá? Você pode entrar em qualquer verbete do Wikipedia e mandar editar e colocar lá uma informação, que pode ser correta ou não. Ninguém vai verificar se essa informação é correta ou não. Né? Hoje, me parece que a Wikipedia está lá com uma banca de pessoas que acabam verificando algumas, mas ainda tem muita coisa antiga lá no Wikipedia que não é verdade, tá? Que não é informação verdadeira. Então, tudo que a gente tem aqui, tudo que a gente vai colocar no trabalho da gente, é meu nome que está lá. É o nome do meu orientador que está lá. Eu preciso tomar cuidado para não ter o risco de colocar uma informação que não tem nenhuma precedência, né? Não tem nenhuma procedência. Eu preciso tomar esse cuidado. Teve um professor da faculdade que meu marido dava aula, que ele falou sobre isso, da Wikipedia, né? Ele falou, gente, o Wikipedia é um... Não, ele estava falando sobre fontes, né? Fontes de trabalho. E aí ele pegou, para poder dar na aula seguinte o que era o Wikipedia e falar sobre a Wikipedia, o que ele fez? Ele fez um artigo falso, totalmente falso, de um assunto que não existia e colocou na Wikipedia e mandou os alunos pesquisarem. Uma sala de 70 alunos. 69 alunos apresentaram para ele o trabalho com os dados que retiraram da Wikipedia nesse artigo falso que ele colocou na Wikipedia. E um aluno chegou para ele e falou, olha, professor, eu não achei nada, eu achei só um artigo na Wikipedia, mas achei tão esquisito que eu achei melhor não usar. Então, numa sala de 70, 69 acreditaram na Wikipedia, mesmo sendo uma informação absurda que estava lá na Wikipedia, tá? Então, é muito complicado de não verificar a fonte, de não verificar a informação, né? Então, todos esses trabalhos são complicados de ser feitos, né? Então, depois que eu levantar todos os dados, né? Todos os dados que eu vou precisar para o meu trabalho, eu preciso transformar tudo isso e esse meu trabalho tem que ter um começo, meio e fim.
A Wikipedia, às vezes, serve como um ponto de partida, tá, gente? Lá no final do verbete, muitos deles, não são todos, tem lá as referências. Então, eu, às vezes, até pego referência da Wikipedia, pego a referência e vou no original. E aí, sim, você tem aí uma coisa mais confiável. Então, vamos ver o que é a BNT, né? O que a BNT significa, né? Vamos começar aí por esse caminho. Falei de ABNT até agora, né? Estamos falando há 1 hora e estamos falando de ABNT e eu ainda não mostrei para vocês o que é realmente a ABNT. Então, o logotipo da ABNT é esse que vocês estão vendo aí, e esse logotipo vai aparecer em tudo aquilo que for oficial da ABNT. Então, tudo aquilo que for oficial dentro da associação vai ter esse logotipo. A ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? ABNT. A ABNT vai ser responsável pela normalização de tudo, não só de trabalhos acadêmicos, mas de um parafuso, por exemplo. Um parafuso tem que ter o tamanho XYZ, a BNT vai lá e normaliza esse parafuso. Então, a BNT ela é usada aí para vários assuntos dentro do Brasil. Se você entrar no site da BNT, você vai ver os cursos que tem lá na BNT, tem N assuntos dentro da BNT que tratam aí de normalizações diferentes. Então, todo trabalho acadêmico vai seguir normas, e essas normas vão ser ditadas e organizadas pela ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT é um órgão que existe desde 1940, né, e ela fornece a base necessária para o desenvolvimento tecnológico brasileiro. Então, todas as coisas que são tecnológicas, elas vão estar ali dentro, né, sendo base, tendo como base coisas ditadas pela BNT. Então, a BNT, que eu sou licenciada, eu fiz um curso dentro da BNT, e é por isso que eu tenho essa licença para dar esse curso, né? Ela é única representante no Brasil, né, de algumas das entidades, como a ISO, né, a gente já ouviu falar aí de ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000, né, então a International Organization for Standardization, né, IEC, que é International Electrotechnical Commission, e das entidades de normalização regional, COPAN, né, comunicação, Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas, AMN, Associação Mercosul de Normalização. Então, dentro da BNT estão também esses outros órgãos que estão aí no guarda-chuva da BNT, que estão sob a orientação da BNT. Então, toda a produção científica do nosso país seguem as normas da BNT. Então, quais são esses projetos? Projetos de pesquisa, monografias, TCCs, artigos científicos, dissertação de mestrado, tese de doutorado, todos eles vão obedecer a uma normatização feita pela BNT, tá? Que é para quê? Para que todos os trabalhos acadêmicos tenham a mesma cara, né? Então, falando de uma maneira bem direta e bem específica, o que a BNT faz é deixar que o trabalho acadêmico, todo ele, tenha a mesma cara. Então, ele vai falar de margem, vai falar de entrelinha, de letra, né, de fonte, vai falar sobre tudo isso. Então, a BNT vai fazer essa organização dos trabalhos acadêmicos. E ela acaba sendo chata na visão de algumas pessoas. Eu adoro a BNT, ela acaba sendo chata porque é uma coisa que fala sobre regras, né? E regras, muitas vezes, para muitas pessoas, são coisas chatas, né? Então, as normas, elas são atualizadas constantemente e são comercializadas pela BNT. Por que a BNT vende suas normas? Porque a BNT é uma associação sem fins lucrativos e eles não vivem de nada a não ser da venda das normas deles. Né? Então, eles têm funcionários, eles têm pesquisadores, eles têm prédios, eles estão aí em várias cidades do país, né? Então, elas precisam manter essas pessoas têm salários, né? Essas pessoas pesquisam, trabalham para a BNT. Então, a única forma que a BNT tem de manter, né, é através dos seus associados e através da venda das normas. Então, uma norma da BNT, ela não pode ser copiada, né? Ela não pode ser doada, ela não pode ser colocada à disposição, né? Apesar de que, se você digitar na internet, você vai encontrar muita norma da BNT na internet, mas que estão lá ilegalmente,
Se amanhã ou depois a BNT cismar, a BNT vai lá e manda tirar tudo do ar, porque é a forma que a BNT tem de ganhar o seu pão, né? Então, quando você compra uma norma da BNT, eu tenho o meu conjunto de normas, em todas as páginas vem escrito meu nome e meu CPF. Então, se essas normas forem copiadas por alguém, xerocadas ou mandadas para algum lugar, vai estar lá o meu nome e meu CPF, dizendo que quem cometeu o erro, quem cometeu aí o crime, vamos dizer assim, de colocar essa norma para todo mundo foi a Gisele, porque está lá o meu nome e meu CPF, e eu é que não posso compartilhar. Então, o que acontece? As instituições de ensino, elas deveriam ter um conjunto de normas para cada aluno seu. Já que eu não posso copiar, não posso xerocar, também não posso pôr à disposição. Então, eu teria que ter um conjunto de normas para cada aluno. Para fugir disso, o que as faculdades acabam fazendo? Elas compram um conjunto de normas e desenvolvem o seu próprio manual. Tá? Isso, por um lado, é bom, porque o aluno não tem que pagar e bancar as normas, cada norma custa em torno aí de 140, 150 reais. O aluno, e são acho que mais de 10 normas que ele utiliza para fazer o trabalho. Então, o aluno não teria que pagar por essas normas, então ele vai pegar o próprio manual da faculdade. O que é ruim nisso? O que é ruim é que, às vezes, as faculdades não atualizam seus manuais. Então, às vezes, a BNT muda e a faculdade não atualiza esse material. Então, ele acaba ficando com uma formatação antiga, uma formatação errada, né? Então, eles vão desenvolver esses manuais baseados numa BNT, que às vezes foi atualizada, que foi modificada. Eu tive esse problema quando eu fiz o meu mestrado aqui em Santos, eu acabei me deparando com esse problema, porque eu peguei o manual da faculdade, o manual da faculdade estava defasado. E como eu trabalho com isso, né, eu falei assim para o meu orientador, né, para a minha orientadora, né, falei, olha, professora, esse manual está desatualizado, esse manual tem informações que estão erradas, que estão mal interpretadas e que estão erradas. Né? Eu não posso fazer o meu trabalho baseado nesse manual porque está errado. Ah, não, mas você vai ter que fazer porque é o manual da faculdade. Não. Em primeiro lugar, que a faculdade pede que eu faça baseado na BNT. E isso não é a BNT. A partir do momento que eles não atualizaram as normas, deixou de ser a BNT. E aí eu comprei uma briga lá com a comissão dentro da minha faculdade. Falei, olha, eu sou uma pessoa que trabalho com isso. Vocês já imaginaram se eu publicar o meu mestrado com erros na ABNT? O que vão falar do meu trabalho? Falar, ela é especialista em ABNT e fez um trabalho cheio de erro de ABNT, né? Como é que pode? Aí eu acabei convencendo lá a comissão da minha faculdade a aceitar que eu fizesse a minha formatação de acordo com o que eu conhecia das normas da ABNT. Mas foi uma briga que eu acabei comprando e que eu não aconselho ninguém a comprar, né? Então, se o aluno achou lá, se ele não tem um caso como eu, né, que eu tive que fazer isso porque é o meu trabalho, é meu ganha-pão, né? As pessoas, se eu publico uma coisa errada. Mas se o aluno não tem essa obrigatoriedade, é bom que ele siga lá o manual da faculdade, até para não arrumar problema, não arrumar encrenca. Então, hoje eu falo assim, o manual da faculdade está mandando fazer assim? Então, vamos fazer assim. Então, a primeira coisa que uma pessoa que vai fazer um trabalho para alguém, né, é falar assim: a sua faculdade forneceu algum manual? A sua faculdade forneceu algum modelo para você seguir? Me mande tudo que a sua faculdade forneceu, que eu vou fazer a formatação em cima do que a faculdade coloca como correto. Bom, normas técnicas, né? Então, existem vários órgãos que são habilitados para a padronização de produtos e serviços. A gente tem a Associação Française de Normalisation, né, a AFNOR, a American Psychology Association, que é a APA. Aliás, a APA, né, que é um outro tipo de formatação, é o que eles usam para as áreas da medicina. Trabalhos de psicologia, trabalhos de medicina não utilizam a BNT, utilizam a APA. Ela é parecida com a BNT, né? Tem algumas coisinhas que são diferentes nas citações, nas referências que são diferentes aí da APA para a BNT, mas os psicólogos e os médicos, nos seus trabalhos de conclusão, utilizam a APA. Existe também a Vancouver é uma internacional, que também tem algumas coisas parecidas, porque a BNT ela foi baseada em todas essas, né? E a Vancouver é utilizada para artigos internacionais. Então, você vai publicar numa revista internacional, geralmente
a padronização que eles vão utilizar é a Vancouver. Todas elas você acaba achando lá na internet, né? Mas a maioria utiliza a ABNT. Eu hoje pego coisas com APA, pego coisas de Vancouver, mas se for muito específico, se for muito difícil, eu acabo declinando e falo que a minha especialização é em ABNT e não Vancouver e APA, que às vezes são um pouco mais difíceis. Então, o órgão responsável por essas técnicas aqui, como a gente já falou, né, é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que está funcionando aí desde 28 de setembro de 1940, sem fins lucrativos, e é de utilidade pública, e ela se encontra em vários locais do Brasil, né? Então, no Brasil, ela vai representar a ISO, que eu já falei, né? O Copan, que eu já falei também, a MN e a IEC, tá? Então, ela representa esses órgãos aí. Então, além dos trabalhos acadêmicos, ela vai normatizar também outros produtos, né, principalmente lá na área de construção civil, na área da eletricidade, máquinas e equipamentos mecânicos, na química, na agricultura, na pecuária, na gestão ambiental. Então, várias coisas são normatizadas pela BNT. O que vai nos interessar aqui são os trabalhos de fundo acadêmico, né? Então, qual é a importância dessa normalização? A normalização da BNT, ela garante a veracidade e a segurança das informações. Então, tem lá o selo da BNT, eu sei que é verdadeiro e sei que é seguro. Facilita a circulação de informações em diversas fontes de informação, dá credibilidade a todos os trabalhos desenvolvidos no ambiente acadêmico. Olha aí que eu estou falando do trabalho acadêmico, né? Então, ele vai dar credibilidade porque está padronizado na BNT, então tem ali, de certa forma, tem a chancela da BNT, né? Protege a autoria, evita plágio, isso está também na BNT, né? Proteger a autoria dos trabalhos e evitar que outras pessoas copiem, plagiem o trabalho. Mantém uma padronização de layout, né? Deixa todos os trabalhos brasileiros com a mesma cara e vai compilar e organizar todas as referências bibliográficas existentes. Referências bibliográficas é aquele local do meu trabalho onde eu vou colocar toda a informação da minha citação. A gente vai estudar também referências bibliográficas. Antigamente se chamava referências bibliográficas, hoje se chama só referências, porque a gente não tem mais só referências de livros, né? A gente tem referências da web, né? Tem referências de vários outros lugares. Então, a BNT modificou esse nome e hoje não usa mais o nome referências bibliográficas. Vocês vão encontrar lá no trabalho escrito só como referências. Então, a gente tem alguns tipos de trabalhos acadêmicos, né? Quais são eles? A gente tem tese, a gente chama de tese quando é um trabalho de doutorado, então ninguém faz tese de mestrado, tá, gente? A gente faz tese de doutorado, a gente faz dissertação de mestrado, a gente faz monografia na pós-graduação e na graduação, né? E a gente faz também TCC, que é o trabalho de conclusão de curso na graduação. Então, são esses os trabalhos acadêmicos longos, né? São trabalhos acadêmicos com vários capítulos, com índice, com apêndice, com anexo. São trabalhos que geralmente têm mais de 100 páginas, né? São trabalhos longos. A gente vai ter também os trabalhos acadêmicos curtos, né? Que são os artigos científicos que são apresentados em congressos, são publicados em revistas, né? A gente tem os relatórios que são feitos também, algumas disciplinas de faculdade pedem que se faça relatório de estágio, né? Relatórios de outras coisas, que também segue padronização. A gente tem fichamento, que também é feito por algumas disciplinas. A gente tem a resenha, né? Que a resenha pode ser crítica, pode ser uma resenha comentada, pode ser uma resenha, simplesmente uma resenha, né? Que é quando você pega um livro, lê, faz a crítica e faz a compilação dos dados desse livro. Bom, a NBR, que são a norma brasileira, né? A NBR é uma norma brasileira que é aprovada pela BNT, vai ter algumas NBRs, né, dentro de cada conjunto de normas, e essas NBRs vão indicar para o aluno cada parte do trabalho, né, que vai ser padronizado no território nacional. Então, essa daqui é a cara de uma norma BNT, né? A primeira página de uma norma brasileira. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o número da norma, essa daqui é a BNT-NBR 14.724. A gente tem aqui a data da publicação da norma, ela foi publicada em 17 de março de 2011, e foi válida, né? Foi considerada como
válida para utilização a partir de 17 de abril de 2011. A gente tem aqui o objetivo da norma. Essa norma 14.724, ela tem o objetivo da informação e documentação dos trabalhos acadêmicos, apresentação. A gente tem aqui o logotipo da BNT, né, ó, aqui, bem aqui em marca d'água, que é para dizer que essa norma está aprovada pela BNT. A gente tem aqui embaixo o número de referência da norma, né? Que é a BNT NBR 14.724 de 2011, e ela tem 11 páginas. Então, esse joguinho de norma é uma das normas utilizadas para a confecção do trabalho acadêmico. O meu conjunto de normas, ele tem perto de 150 páginas, se considerar todas as normas que são utilizadas para o trabalho acadêmico, a gente vai ver isso daí. Então, quais são as normas que a gente utiliza para fazer o trabalho acadêmico? A gente utiliza a NBR 14.724, que é utilizada para mostrar a apresentação do trabalho acadêmico. Então, como é que é isso? Eu vou mostrar para vocês na NBR. A NBR, na verdade, ela acaba sendo uma compilação de todas as outras, a 14.724. Mas nela eu vou ver como que eu vou fazer os títulos, como que eu vou fazer o índice, qual vai ser as fontes utilizadas, né? Toda a apresentação, qual vai ser a entrelinha utilizada, qual vai ser a numeração, tudo isso é feito pela 14.724. A NBR 6.024, 6024, ela é lida assim, né? 6024, vai falar da numeração progressiva das seções do documento. Então, são os capítulos, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 1.1, 1.2, 1.3, ela que vai normatizar como é feito isso. A 10.520 vai falar sobre citações nos documentos, né? Como que eu faço citação de um livro, citação de um trabalho, né? Como que eu faço para que meu trabalho seja... que eu fuja do plágio, né? Na verdade, o objetivo da citação é que não tenha plágio, né? Eu faço citação em um documento para fugir do plágio. Então, a partir do momento que eu pego um livro, que eu pego um trecho de um livro, reescrevo com as minhas palavras e cito o autor, eu estou fugindo do plágio. Porque, gente, a citação, ela não dispensa o nome do autor, tá? Apesar de eu ter mudado as palavras, de eu ter feito com as minhas palavras, aquela ideia pertence a alguém, então ela tem que ser citada. O trabalho acadêmico, com exceção do doutorado, que vai ter ideias próprias, né? Seja TCC, artigo, mestrado, todo parágrafo tem que ter uma citação. Né? Eu não posso fazer um parágrafo do meu texto, trazer uma informação para o meu texto que eu não tenha tirado de algum lugar. Então, os trabalhos acadêmicos até o mestrado, eles são mesmo compilações de outros trabalhos, de outras pesquisas. Então, eu tenho que aprender a fazer as paráfrases, né? Aprender a reescrever para que eu possa fazer de uma maneira segura, de não estar copiando a ideia de alguém. Né? Então, eu pego um parágrafo, pego um trecho de um trabalho, eu reescrevo aquilo com as minhas palavras, eu leio, compreendo e passo com as minhas palavras, e assim eu faço a citação em cima de uma paráfrase. Eu peguei o livro lá do Fernando Pessoa, poesia é diferente, né? Mas eu peguei o livro lá do José da Silva, e o José da Silva está falando sobre uma máquina qualquer, né? O funcionamento de uma máquina. Ele apresenta um parágrafo inteiro falando daquela máquina, aquela ideia é dele. Ele foi lá e viu como funciona a máquina, ele foi lá e estudou a máquina, ele foi lá e fez aquilo, né? Então, como eu posso pegar aquelas palavras dele e copiar? Não posso. Né? Eu tenho que modificar, né? Colocar com as minhas palavras, mas no final eu vou colocar o nome dele, porque a ideia foi dele, foi ele que aprendeu, foi ele que postou lá primeiro, a primeira vez, tá? A NBR 6028 vai falar do resumo, né? Todo trabalho tem que ter um resumo e um abstract. Todo trabalho começa com resumo e abstract. Daqui a pouco eu vou abrir um trabalho acadêmico para mostrar os trechos, né, no trabalho acadêmico, que tem que ter lá o resumo e o abstract. Aí, a 6027 vai falar sobre o sumário, né, que é aquele índice inicial. A gente tem lista de figuras, lista de tabelas, lista de gráficos, e aí a gente tem também um sumário, que é onde está cada parágrafo, né, onde está cada título, né, cada
olha que me fugiu a palavra, né? Onde vai estar cada coisa do meu índice, cada capítulo do meu trabalho. É essa palavra, capítulo. Nossa, às vezes dá uns brancos na gente, a gente acaba falando demais, acaba fugindo palavra. Então, no sumário vai aparecer lá a paginação de cada capítulo. Isso hoje é feito automaticamente no Word, né? O Word é um programa em que a gente a gente consegue fazer aí toda uma mecanização. Eu vou dar uma aula só sobre isso, né? Posteriormente falando sobre como automatizar o meu Word, para que o meu Word trabalhe para mim, né? Hoje o Word tem várias coisas. A NBR 6023 vai falar sobre as referências, como que eu elaboro uma referência. Gente, cada tipo de referência, se ela é de um livro, ela é feita de um jeito, se ela é de artigo, ela é feita de outro jeito, se ela é de tese, ela é feita de outro jeito. Então, cada tipo de material consultado, ela vai ter uma referência construída de um jeito diferente. Esse material da NBR 6023 é um material extenso, porque tem vários exemplos, né? Eu tenho uma aula preparada só sobre referências, e existe graças a Deus, né, existe aí um site chamado More, M-O-R-E, que ele foi feito para fazer referências dentro da padronização ABNT. Então, eu vou lá nesse More, né, quando eu vou fazer meus trabalhos acadêmicos, eu entro no More, e lá dentro do More, eu preencho, né, as coisas, e o More constrói para mim a referência, como ela tem que ser, com as vírgulas, os negritos, tudo no lugar certinho, para eu colocar no trabalho acadêmico. E isso eu faço referência por referência quando eu faço a formatação de trabalho acadêmico para alguém. Eu vou lá, pego a citação, pego a referência, entro no More, construo um por um, tá? Para ficar certinho dentro das normas da BNT, porque a BNT vai fazer de formas diferentes de acordo com a fonte utilizada. A NBR 12225, ela é uma NBR que fala da lombada. Hoje em dia, não se apresenta mais trabalho impresso, né? Hoje em dia, com a internet, o que está acontecendo muito é do aluno mandar o trabalho digitalizado para a faculdade, e esse trabalho vai lá para o banco de dados ou para a biblioteca da faculdade sem ser impresso. Antigamente, né? Antigamente que eu digo até uns 10 anos aí, os trabalhos eles eram impressos, encadernados em capa dura, né? Tinha que ser impresso, encadernado em capa dura. Você vai nas bibliotecas das faculdades, você encontra muito trabalho lá, um monte de trabalho azulzinho, um monte de trabalho vermelhinho, um monte de trabalho preto, né? Esses trabalhos são trabalhos de conclusão de curso que foram encadernados para ser entregues na biblioteca, e eles têm a lombada, né? Deixa eu pegar aqui, me dá licença, só um minutinho que eu vou levantar, pegar aqui um livro para mostrar para vocês o que é lombada, né? Eita, caiu tudo. Então, eu tenho um livro, né? Esse livro aqui tem a capa, e aqui do lado ele tem a lombada. Existe uma norma para fazer essa lombada. A lombada ela tem que ser escrita de cima para baixo. Vocês vão pegar muito livro por aí que a lombada está escrita de baixo para cima, mas ela é escrita de cima para baixo por quê? Por uma questão de lógica. Quando eu deitar o meu livro, ela dá visibilidade na minha lombada. Eu consigo ler o que está escrito na minha lombada se eu deitar o meu livro. Então, a capa do livro, a lombada do livro, isso tem norma também para ser feito. Apesar de ter norma, vocês vão encontrar muitos livros por aí que estão com a lombada errada. Eu já encontrei vários, né, com lombada errada. Então, isso é muito comum. Então, aqui, né, eu esqueci de passar os quadradinhos, né, do que diz cada uma das normas, né? Resumo, procedimento, sumário, apresentação, referências, elaboração, lombada, apresentação. Então, gente, essa foi a aula número 1, falando só sobre a BNT. Agora a gente tem aí um tempinho ainda, eu vou abrir um trabalho acadêmico com vocês e vou mostrar como que isso é feito dentro do trabalho acadêmico, né? Como que é feita a organização desses itens todos dentro de um artigo. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um trabalho. Então, por exemplo, né, esse trabalho aqui,
Foi um TCC feito por esses alunos aqui, que eu pedi autorização para utilizar. Algumas faculdades têm aqui em cima o logotipo da faculdade, né? Põe aqui na parte superior o logotipo da faculdade. Aí aqui vem o nome da faculdade, né? Vem o nome dos alunos, vem. Aí vem aqui o título, né? O título do trabalho, o subtítulo do trabalho, isso tudo é capa, tá? A cidade em que ele foi publicado, né? A data, essa é a capa do meu trabalho. Aí eu vou ter aqui a página de rosto, né? Onde está, de novo, vai repetir essas informações, né? O nome da faculdade, o nome dos alunos, o título. Só que aí ele vai ter um lugarzinho aqui recuado, né? Se eu puser o cursor aqui, eu vou ver que ele está recuado a 8 centímetros, né? O nome para quem ele está se destinando, né? Um trabalho de conclusão do curso apresentado à Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista como exigência parcial para obtenção de título tecnólogo em logística. Embaixo vai o nome do orientador, sempre, né? Sempre com o que ele é, se ele é mestre, se ele é doutor, enfim. De novo, repete aqui o ano, a cidade e o ano. E aqui na primeira página, como é um trabalho de conclusão, um trabalho mais longo, eu posso fazer as dedicatórias, né? Como é um trabalho em grupo, esse grupo optou por fazer uma dedicatória para cada aluno. Então, cada aluno tem lá a sua dedicatória. Na dedicatória, eu posso agradecer a Deus, a família, a mãe, o pai, namorado, o papagaio. Eu posso botar quem eu quiser na dedicatória. A dedicatória tem essa formatação, né, feita do meio da página para a direita, né? E como são 4, elas foram todas assinadas. Depois da dedicatória, entram os agradecimentos. Gente, é muito comum você pegar um agradecimento, começando, agradeço primeiramente a Deus. Gente, Deus não fez nada para o seu trabalho, me desculpe, Deus, né? Eu posso até dedicar o meu trabalho a Deus, mas nos agradecimentos eu só posso colocar pessoas que me ajudaram a fazer o trabalho, que me deram orientação, que me deram material, que me deram alguma coisa no sentido de ajuda para o meu trabalho. Então, se eu peguei lá uma empresa e essa empresa me forneceu dados, se eu consultei um gerente, se eu consultei alguém, então essas pessoas, elas são colocadas nos agradecimentos. Todo mundo tem que ter nome e sobrenome, tá? Então, aqui, esse grupo agradeceu primeiramente ao seu orientador, né, que foi quem deu toda a orientação do trabalho, a orientação no sentido de teoria e tudo mais. Em segundo lugar, agradeceu a esse doutor, que é o doutor Mário, já falecido, meu grande amigo, né, que fez toda a orientação da disciplina de conclusão de curso. Agradeceu a mim pela generosidade em receber e contribuir com a formatação do trabalho. Foi quando eu trabalhava na parte de fazendo aí esse trabalho voluntário, essas meninas vieram e eu ajudei elas a formatarem, e todos aqueles que direto e indiretamente contribuíram para a realização desse trabalho. Então, elas fizeram aí um parágrafo mais genérico no final, dizendo das pessoas que contribuíram. Depois dos agradecimentos, a gente tem uma coisa chamada epígrafe, que também é opcional, né? Na epígrafe, você pega uma frase de alguma pessoa. Existem sites que, se você digitar no Google epígrafes, existem sites que têm epígrafes de todos os temas. Então, na epígrafe, você coloca a frase aqui de um autor e embaixo o nome dele. Todas essas formatações a gente vai ver posteriormente. E aí começa o meu trabalho, precisamente, né, quando eu vou fazer o meu resumo. O resumo nada mais é do que um bloco único de texto, começa na letra maiúscula e termina no ponto final, não tem parágrafo, não tem citação, ele é como se eu fosse contar o capítulo da novela, né? Então, no resumo, o que eu faço? Eu apresento para o meu leitor o que o meu leitor vai encontrar, o que o meu leitor vai ler naquele trabalho. Então, esse resumo serve para isso, onde eu vou colocar lá, em linhas gerais,
tudo que está dentro do meu trabalho. Logo abaixo do resumo, eu tenho as palavras-chave, que são separadas por ponto e começadas com letra maiúscula. É muito comum vocês encontrarem palavras-chave por aí, separadas por vírgula, separadas por ponto e vírgula. Está errado, elas têm que ser separadas por ponto, iniciadas por letra maiúscula. Essas palavras-chave nada mais são do que palavras que, se eu fosse procurar o meu trabalho no Google, o que eu digitaria no Google para achar meu trabalho? Então, são palavras que ligam o meu tema, né? Que servem para uma busca do meu tema, né? Na verdade, eles pedem aí 5 termos, né? De palavra-chave, até 5 termos. E aí eu vou ter o abstract. O abstract nada mais é do que o meu resumo passado para a língua inglesa, tá? Passado para o inglês. Geralmente as pessoas usam aquele Google Tradutor, mas eu não aconselho, porque o Google Tradutor acaba dando uma coisa meio macarrônica, né, para o trabalho de vocês. Então, eu sempre aconselho a procurar alguém que tenha domínio da língua inglesa e vai fazer as keywords, que nada mais são do que as palavras. Não, aqui tem uma errada, né, já. Management tem que ser com letra maiúscula, né? Develop, sustainable, e também letra maiúscula, todas as palavras têm que iniciar em letra maiúscula. Aqui tem uma vírgula, tá errado, não tem vírgula, é ponto, né? Então, todas elas separadas por ponto, tá? Todas iniciadas em letra maiúscula e separadas por ponto, tá? Então, esse é o abstract do trabalho. E aí, essa pessoa fez a lista de figuras, que é uma lista feita automaticamente pelo Word, né? O Word faz essa lista de figuras de acordo com esses estilos que a gente atribui a cada um, né? Depois a gente vai ver isso quando a gente fizer a aula sobre automatização do Word, né? Então, cada figura tem já o número da página. Se eu modificar o número da figura, eu venho aqui com o botão direito e mando atualizar campo, atualizar o índice inteiro, e ele modifica, ó, houve uma modificação aqui, tá? Ele modifica automaticamente se eu modificar alguma coisa dentro do corpo do trabalho. A lista de tabelas é feita no mesmo jeito da lista de figuras, eu também posso atualizar campo, tá? Então, ó, estava no 51, foi para o 52. A lista de gráficos, a mesma coisa, né? Todos os gráficos apresentados no trabalho, né? Também posso atualizar o campo, percebam que vai mudar o número das páginas, ó, mudou, tá vendo? Porque alguma coisa mudou no corpo do trabalho e o número dessas páginas também mudou, o Word vai lá e muda automaticamente para a gente. O sumário, ele é o que eu vou encontrar no meu trabalho, os meus capítulos, né? 1, introdução, 2, revisão bibliográfica, aí tenho 2.1, 2.1.1. Então, separados lá por capítulos, subcapítulos, né? Vem aqui o meu sumário. Quando eu acabar o sumário, né? Quando eu terminei o meu sumário, o meu trabalho começa literalmente e vai ser a primeira página que vai aparecer número, ó. As outras páginas não tem número, tá vendo? Não tem número nas outras páginas. A numeração do meu trabalho, ela começa a aparecer a partir da introdução. Introdução sempre vai ser número 1, sempre vai ser capítulo 1, né? Então, a introdução vem aqui como capítulo 1, então vem todo o desenvolvimento da introdução, vem o capítulo 2, 2.1, né? E assim sucessivamente até chegar lá no final do meu trabalho, né? Então, tem lá figuras, ó, ao longo do meu trabalho. Eu tenho figuras e tenho gráficos, né? Isso aqui é uma figura. Figura tem nome diferente de gráfico e de tabela, né? Toda figura tem que ter nome e fonte. E aí, vou chegar lá no final do trabalho, né? Fiz todo o meu trabalho. Esse trabalho a gente vai ver ele várias vezes. Perdão. Vai ver ele várias... A gente vai ver ele várias vezes aí no decorrer do curso, porque eu peguei ele como base para fazer modelo para vocês verem, né, de trabalho acadêmico. Aqui, quando terminou o trabalho, deixa eu voltar aqui, que ele está usando. Então. Terminei o trabalho, a última coisa do meu trabalho, né, o último tópico do meu trabalho foi as considerações finais. Certo? Considerações finais, que leva a numeração. Elas fizeram grande consideração final.
Ó, então, o capítulo 5 foi considerações finais. Elas fizeram aqui um capítulo de considerações finais, onde elas vão colocar todas as impressões finais delas. E aí vem as referências bibliográficas. Na época que foi feito esse trabalho, ainda se chamava referência bibliográfica, hoje chama só referência. Que é feito em ordem alfabética, de acordo com as normas da BNT, e a gente vai aprender a fazer isso lá no site do MOR. Depois das referências, entram os apêndices e os anexos, tá? Ó, anexo A. Anexo é todo o texto que não foi escrito pelo autor do trabalho, tá? Então, uma legislação, um formulário, alguma coisa que não foi escrito para mim se chama anexo. E eles vão ser numerados como A, B, C, D, E, F, G, H e assim sucessivamente. Apêndices são documentos elaborados pelo próprio grupo. Por exemplo, eu fiz um formulário lá, um questionário. Eu quero colocar as perguntas do questionário. Fui eu que formulei, então é apêndice A, apêndice B, apêndice C e assim sucessivamente. Então, esse daqui é a cara, né, de um trabalho acadêmico, como ele é feito, né, como ele é colocado. Gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? A primeira aula aí de ABNT, uma aula que já tem bastante informação, né? A partir da segunda aula, eu já vou começar a pegar as normas e começar a mostrar para vocês o que é cada norma. E aí a gente vão começar a surgir as dúvidas, a gente vai começar a fazer exemplos, modelos e assim sucessivamente. Eu espero que a aula tenha sido satisfatória. Qualquer dúvida, podem me mandar lá pelo WhatsApp. Meu WhatsApp está em todos os slides. E eu já vou salvar e colocar essa aula lá à disposição no YouTube. Maria, eu agradeço imensamente pela escolha, tá? Por você ter me pedido esse curso, por você ter me solicitado aí esse trabalho. É um trabalho que eu já venho bastante tempo tendo que fazer, né? Tendo que deixar pronto esse curso. E aí é uma forma de eu ter um incentivo, né? E uma forma de eu colocar esse trabalho em prática, né? É uma forma de ter aí a sua ajuda, né? A sua colaboração. A Jucimari está me pagando para fazer esse curso, então ela está sendo aí minha patrocinadora desse curso de ABNT. Eu agradeço imensamente pela escolha, agradeço imensamente pela confiança, e a gente vai seguir aí na próxima aula, que a gente vai ter ao vivo, né? Essa primeira aula não foi ao vivo porque a gente teve alguns problemas técnicos, mas a partir da segunda aula já vai ser ao vivo, já vai ser especificamente só para a Jucimari. Então, eu espero que quem assista essa aula, que curta, que compartilhe, que se engaje aí no meu canal, para ajudar o canal a crescer, para ajudar o canal a melhorar, e a gente ter sempre, ativa o sininho lá das notificações, para a gente sempre ter alguém aí vendo e acessando esse conhecimento, tá bom? Muito obrigada a todos, obrigada pela confiança, e até a próxima.